buenas tardes, amados amigos e irmãos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande, ou uma bênção muito grande, estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 8 ao 18, onde diz da seguinte maneira: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e ir à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que será. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nesta passagem de Apocalipse, capítulo 17, do versículo 8 ao 18, temos aqui o reino da besta, temos ao anticristo, e também temos a Cristo, o Cordeiro, ao qual a besta fará guerra, e combaterão contra o Cordeiro. O anticristo, com os 10 reis, combaterão contra o Cordeiro. Porém, o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Podem se assentar, por favor. Nosso tema para esta ocasião é a vitória definitiva do 7º selo sobre Satanás. O 7º sello é a segunda venida de Cristo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Encontramos que para o último dia, a segunda vinda de Cristo será perseguida, como foi perseguida a primeira vinda de Cristo. Encontramos que a segunda vinda de Cristo será como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação.
assim como a primeira vinda de Cristo foi como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo em sua obra de redenção na cruz do Calvário. Assim como lutaram contra a primeira vinda de Cristo, assim como lutaram contra a primeira vinda de Cristo, combateram contra Cristo no cumprimento de sua primeira vinda, assim também combaterão e lutarão contra o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Diz que a besta com os 10 reis combaterão contra o Cordeiro, mas diz, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. Agora, aqui temos um quadro claro do que será o enfrentamento do último dia entre Cristo e o Anticristo, entre o reino de Deus e o reino do Anticristo, o qual se encontrará na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. O reino dos gentios foi representado na estátua que viu o rei Nabucodonosor. Sua cabeça era de ouro, porque representava o império babilônico com Nabucodonosor como rei. O peito e os braços eram de prata, representava o império medo-persa. Seu ventre e suas coxas eram de bronze, representando o império da Grécia, com Alexandre o Grande. Suas pernas eram de ferro e seus pés de ferro e de barro de oleiro. Suas pernas de ferro são o Império Romano. E os pés de ferro e de barro de oleiro continuam sendo o Império Romano. Agora vejam vocês, a quarta etapa do Império dos Gentios, suas pernas de ferro e seus pés de ferro e de barro de oleiro, encontramos que esse quarto império tem duas partes. A primeira parte se cumpriu com o império dos Césares, e a segunda parte é a parte dos pés de ferro e de barro de oleiro. Na primeira parte do Império Romano, da quarta etapa do Império dos Gentios, que estava nas pernas de ferro, que era o Império Romano, perseguiu a primeira vinda de Cristo. E foi o Império Romano, o Império dos Gentios, o que crucificou a Cristo, a pedido do povo hebreu. É por isso que, para o tempo final, o juízo divino cai sobre o Império dos Gentios, que estará nos pés de ferro e de barro de oleiro. Agora vejam vocês como o Império dos Gentios é responsável pela morte de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim como também foi o povo hebreu, pelo qual o povo hebreu esteve sofrendo por 2000 anos as consequências de terem rejeitado a Cristo e terem pedido sua morte na cruz do Calvário. Agora podemos ver que para o tempo final, o Império dos Gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, onde o Anticristo estará governando o Império dos Gentios, porque os 10 reis que aparecem aqui, representados nos 10 dedos, aí, encontramos que esses 10 reis darão seu poder e sua autoridade à besta, e combaterão contra o Cordeiro, porém, o Cordeiro os vencerá. A besta usará esses 10 reis e seus exércitos para combater contra todo o programa divino, para combater contra Cristo e os crentes em Cristo, que estarão na terra, crendo na segunda vinda de Cristo, na manifestação do Filho do Homem com seus anjos. E virá um aperto para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus. Porém, para esse tempo haverá uma manifestação poderosa da parte de Deus, onde a terceira etapa estará manifestada e o poder de Deus estará manifestado.
em toda a sua Nos dijo el plenitude. precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo nos disse esse momento de apertura que vem esse momento de la aperto iglesia del Señor Jesucristo. para a igreja do Senhor Jesus Cristo. En la página 119 del libro de Na citas, página 119 do livro de citações, nos dice de la siguiente manera el precursor de la segunda nos venida diz de da Cristo, seguinte maneira o precursor en da el segunda verso vinda de Cristo. 10:54, No verso 1054, diz: y también el 10:54 primero dice, cuando esta persecución 1054 diz: quando esta perseguição vier, não te assustes. Ou seja, não é momento para a pessoa estar assustada. Não te assustes. Há uma luz que diz que levará a seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ou seja, a igreja noiva não passará pela grande tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. Porém, passará por este aperto, o qual depois se converterá numa terrível perseguição. Como foi perseguida a igreja no tempo dos apóstolos e depois no tempo do obscurantismo das eras passadas. Agora, no verso 1057 diz: a coisa que temos olhado para frente por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que sejam mais, é a terceira etapa, que tem sido vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. Está em existência agora, e eu fui advertido disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós. Porém, isto não será usado em grande maneira até que o concílio comece com o seu aperto, e quando fizer isso, os pentecostais e etc. quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporalmente manifestado em seu poder absoluto. Agora, podemos ver quando será vista a terceira etapa em toda a sua plenitude, manifestando o poder de Deus em toda a sua plenitude. Vejamos, segue dizendo: assim que o terceiro é propriamente identificado, ou seja, a terceira etapa. Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada que não devo falar muito dela, como ele me disse no princípio. Ele me disse: não fale nada disso. Vocês se lembram, anos atrás? Ela fala por si própria, mas tratei de explicar os outros e fiz um erro em minha opinião, ou cometi um erro em minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isto. Isto será o que iniciará a fé para o rapto. Para ir-se, eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, e tu que estás ouvindo esta fita, tu verás uma mudança em meu ministério, então, decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não se pode ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto até que isto aconteça aqui. Agora, podemos ver onde será. Agora podemos ver onde será que esta terceira etapa, após a partida do precursor da segunda vinda de Cristo, onde estará manifestada a terceira etapa? Estava manifestada no reverendo William Branham,
aqui na sétima era, e aqui nesta brecha, entre a sétima era e a era da pedra angular. Porém, para o último dia, depois que terminou o ministério do quarto Elias, a terceira etapa será manifestada onde? Aqui, na era da pedra angular. Porque aí estará o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, através do qual Cristo vai manifestar essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Agora veremos essa terceira etapa manifestada em toda a sua plenitude. Quando vier o aperto, veremos essa etapa produzindo grandes maravilhas e milagres, os quais não poderão ser imitados. Porém, antes disso, vejam vocês, a terceira etapa esteve em nosso irmão Branham e nos deu uma amostra do que é a terceira etapa e o que será quando se abre essa terceira etapa em toda a sua plenitude, manifestando grandes maravilhas e milagres. Nos mostrou o que será naqueles 5 exemplos que nos deu, parando a tormenta pela palavra falada, falando salvação a uns jovens pela palavra falada, aos filhos de nossa irmã Hattie Wright, dos Estados Unidos, falando fora da existência o tumor daninho ou cancerígeno que estava no ovário de sua esposa, falando a ressurreição, um peixinho que estava morto, flutuando na água, no rio onde ele estava pescando, e depois criando esquilos, trazendo à existência esquilos que não existiam, e que sem tomar coisa alguma falou a existência esses esquilos, e vieram à existência. Isso é a terceira etapa, a palavra criadora, produzindo esses grandes milagres, que são tipo e figura das coisas que fará a terceira etapa em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. Mas a terceira etapa, antes de vir esse momento do aperto, vejam vocês, essa terceira etapa esteve manifestada em nosso irmão Branham, fazendo uma coisa muito importante, que não devemos deixar passar por alto. Para que assim vejamos essa terceira etapa continuando em nosso tempo, no mesmo labor que estava fazendo, através do nosso irmão Branham. Na página 154 do livro de citas, na página 154 do livro de citações, no parágrafo 1379, diz: tenho minha mente fixa nesta mensagem. Isso é essa terceira etapa, e é a ela que tenho que ser fiel e reverente. Agora vejam que a mensagem é essa terceira etapa. A mensagem sendo revelada, os selos sendo abertos, é a terceira etapa. Agora, na abertura desses selos, não se vê milagres, não se vê sinais, mas se vê o maior milagre que um ser humano possa ver, e é que os olhos espirituais dos filhos e filhas de Deus são abertos para ver todas estas coisas que estão contidas nos selos. E essa terceira etapa esteve ali manifestada na abertura desses 6 selos, e continuaria sendo manifestada essa terceira etapa na abertura do 7º selo. E agora, quando vemos o 7º selo sendo revelado à Igreja de Jesus Cristo, sabemos que a terceira etapa está aqui, porém está revelando a palavra para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que não esteja fazendo sinais físicos, está fazendo o maior milagre que nós necessitamos, e é abrir os nossos olhos para podermos ver, para podermos compreender o que é o mistério contido no 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, sendo aberto esse mistério e sendo mostrado à Igreja de Jesus Cristo, esse mistério neste tempo final, e assim nos dando a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam, para este tempo final,
Muchas gracias, Miguel. Cristo en la tercera etapa abriendo la palabra. Cristo na terceira etapa abrindo a palavra. Porque a terceira etapa é a abertura da palavra. Vejam vocês, nessa etapa as pessoas podem dizer, não, eu vou crer quando vir os milagres físicos sendo realizados. Vocês sabem de uma coisa? Quando isso ocorrer, já todos os escolhidos de Deus estão chamados, estão juntados e terão recebido a revelação divina do sétimo selo. E se ainda não estiverem transformados, nesses dias serão transformados. Todos os que creram, o mistério do sétimo selo sendo revelado no último dia. Mas lembrem-se, os mortos em Cristo também ressuscitarão. E nós que vivemos seremos transformados. E quando já estivermos transformados e os mortos em Cristo estejam ressuscitados, então sim que serão vistas grandes maravilhas e milagres a nível mundial. Agora, tudo isso estará sujeito ao sétimo selo. Tudo isso estará sujeito à vinda do Senhor e sua manifestação na terra no último dia. E para esse tempo, Deus estará vindicando o cumprimento da vinda do Filho do Homem e estará vindicando a seu anjo mensageiro, dando testemunho a nível mundial de que o anjo mensageiro de Jesus Cristo disse somente o que Jesus Cristo lhe disse, que dissesse à sua igreja. E para esse tempo, é o tempo da adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Para todos aqueles que viram e creram no mistério do sétimo selo em sua vinda. Ou seja, para o tempo do aperto, os que vão ser transformados já terão crido o mistério do sétimo selo. E se não tinham sido transformados antes de vir o aperto, para esse tempo, essa etapa, serão transformados. E o ministério de Jesus Cristo passará a essa etapa onde estará realizando grandes milagres e maravilhas físicos. E será chamada a atenção do povo hebreu que busca sinais e milagres. E dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas recordem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus já terão a revelação do sétimo selo, terão a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, sendo cumprida nesta terra, em carne humana. Porque estarão vendo, compreendendo a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem, ou seja, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio de seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará revelando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve. Lhe revela o mistério do sétimo selo, lhe revela todo o seu programa. E depois estará realizando grandes maravilhas e milagres por meio de sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro, onde terá os ministérios de Moisés e de Elias, que são os que estarão fazendo para o povo hebreu as grandes maravilhas e milagres que foram prometidos para serem realizados no último dia, ou seja, no tempo final. Na página 136 do livro de citações, verso 1208 diz: a noiva, antes que venha Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres? Pergunta ao nosso irmão Branham. Levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia? E essa é a chuva tardia para 144 mil judeus? Todos os ministros terão isto? E só estamos esperando a vinda, ou seja, a sua vinda. Agora a chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés
ali é onde os milagres têm lugar. Vê? Sob os ministérios de Moisés e Elias, é que os grandes milagres têm lugar. É que os grandes milagres da terceira etapa têm lugar. É por isso que, para o tempo final, quando vier o aperto, é que esses grandes milagres tomarão lugar sob os ministérios dos anjos do Filho do Homem. E para esse tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, já terão recebido toda a revelação divina do sétimo selo e de todas as coisas que giram ao redor do sétimo selo, de todas as coisas que devem acontecer neste último dia. Para esse tempo em que virá o aperto, recordem, Cristo aí já terá saído do trono de intercessão. E se não tiver saído, então sairá do trono de intercessão no céu, porque se completa já o número dos escolhidos de Deus. Se não se completou antes, já é completado nesse tempo. Eu espero que antes que venha o aperto, já seja completado o corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus. E já para esse momento, quando chegar o aperto, os mortos em Cristo ressuscitem antes. E se não, nesse momento. E nós que vivemos, sejamos transformados. Antes, muito melhor antes. E se não, pois nesse momento do aperto. E então a Igreja de Jesus Cristo já será um poderoso exército invencível. E Cristo, manifestado nessa etapa, obterá a vitória contra o diabo, contra o anticristo, e os reis que darão seu poder e autoridade à besta. E agora vejam vocês, como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Diz, isso é quando Elias e Moisés, ali é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas têm buscado, os pentecostais, por milagres, porém, onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Apenas devemos esperar a vinda do Senhor. Ou seja, a abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, o qual é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem de onde? Do Ocidente. Assim como a primeira vinda de Cristo foi cumprida num véu de carne do Oriente, da terra de Israel, a segunda vinda de Cristo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem sendo cumprida num homem do Ocidente. Aí é onde vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana. Aí é onde vem o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Em um homem de onde? Do Ocidente, do continente ocidental. E agora vejam vocês que isso é conforme a profecia da vinda do Filho do Homem. O anticristo, em São Mateus 24, versículo 27, disse que assim como o relâmpago que sai do Oriente, a terra de Israel, onde foi a primeira vinda de Cristo, e se mostra, ou seja, se manifesta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde é a manifestação do relâmpago? No Ocidente. Onde é a manifestação do Filho do Homem no último dia? No Ocidente. Agora vejam este grande mistério da manifestação do Filho do Homem no cumprimento do sétimo selo, sendo cumprido, ou seja, sendo aberto quanto a seu cumprimento, e depois sendo revelado aos escolhidos de Deus no Ocidente, porque a etapa da era da pedra angular se cumpre no continente do Ocidente, cumpre-se na América Latina e no Caribe, conforme aos tipos e figuras que se encontram na Bíblia. E é no Ocidente onde este mistério é aberto à Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, que é a era que também se cumpre no Ocidente, onde Cristo, por meio do seu mensageiro, chama e junta seus escolhidos no tempo final e os coloca na era da pedra angular, e assim é formada, criada a era da pedra angular.
que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Onde estava o lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do tabernáculo que Moisés construiu? Estava no ocidente, porque no ocidente estaria o lugar santíssimo do templo espiritual de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o mistério escondido no templo de Deus, que Moisés construiu, e do que construiu Salomão, e do templo que está no céu. Esse mistério seria manifestado, revelado no templo espiritual de Cristo, onde? No lugar santíssimo, que corresponde ao Ocidente, à América Latina e o Caribe. E Cristo, na construção do lugar santíssimo de seu templo espiritual, com pedras vivas, latino-americanas e caribenhas, seres humanos latino-americanos e caribenhos, constrói esse lugar santíssimo. E aí se revela, se manifesta e revela o mistério de sua vinda ao lugar santíssimo de seu templo espiritual. Assim como através de São Paulo revelou aos da Ásia Menor o mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo aos gentios, à primeira era, aos da Ásia Menor, assim encontramos que Cristo esteve se movendo de era em era e de território em território, e através do mensageiro de cada era velou-se e se revelou, e revelou sua presença em cada era, aos filhos e filhas de Deus. E agora Cristo, no último dia, revela à sua igreja sua presença na era da pedra angular, onde Ele coloca seus escolhidos, para aí lhes falar todas estas coisas que devem acontecer em breve, e lhes revelar o mistério de sua vinda, à sua igreja, na era da pedra angular. Assim como veio em cada era, no anjo mensageiro de cada era, vem a era da pedra angular, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino. Não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos. A quem? A seus servos, seus profetas. Agora podemos ver este mistério mais amplamente. Agora, na página 113 do livro de Citações, verso 995 diz: desde então, ele utiliza o homem, certo? Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Quando você presta bem atenção no assunto, os homens são seus agentes ou embaixadores. Esses são os que ele escolheu. Agora vejam, o embaixador do reino de Deus na terra sempre foi o mensageiro de Deus para cada era ou para cada dispensação. E agora podemos ver o porquê, através desses mensageiros, Cristo esteve velado e revelado, falando a raça humana, através de carne humana, no idioma dos seres humanos, porque não faz nada, a não ser que seja através de um homem, em cada era e em cada dispensação. Quando foi libertar o povo hebreu, usou um homem chamado Moisés. Enquanto ele não enviou esse homem e se manifestou através desse homem, o povo hebreu continuava escravizado no Egito. E agora, para o tempo final, Deus enviará o homem através do qual Deus estará manifestado, o anjo do pacto estará manifestado para a manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus, onde todos obteremos nossa liberação, onde todos seremos transformados e teremos o corpo novo, e onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis. E quem é esse homem que Cristo enviará neste tempo final? Assim como enviou a cada anjo mensageiro em cada era, e aos profetas do Antigo Testamento, no tempo em que ele os enviou, para o último dia, Jesus diz em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve?
é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta, o profeta da dispensação do reino. É a primeira ocasião em que nosso amado Senhor Jesus Cristo envia a sua igreja um profeta dispensacional. Nunca antes o fizera nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que, por meio dessa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, ele cumprirá todas estas promessas correspondentes à terceira etapa, sendo manifestada no meio de sua igreja. E a terceira etapa tem diferentes fases para cobrir. Tem a fase de revelar o mistério do sétimo selo. Essa é a terceira etapa, revelando a palavra. E recordem que a terceira etapa é a palavra falada. É a espada de dois gumes ou de dois fios que sai da boca de Cristo. E agora essa palavra falada, essa palavra criadora, estará revelando o mistério do sétimo selo. É através da palavra criadora sendo falada que o mistério do sétimo selo será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Porque são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 os que revelam o mistério do sétimo selo. E os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 é a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão. E 7 trovões emitindo suas vozes. Vejam, é a voz de Cristo vindo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como Filho do homem e Filho de Davi, vindo à sua igreja, e lhe dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Isto é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento, sendo manifestado através de carne humana em seu anjo mensageiro no tempo final, e nos falando por meio de seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim nos revelando o sétimo selo, abrindo-nos o sétimo selo, ou seja, abrindo-nos o mistério da vinda do Senhor com seus anjos no último dia. E isto é o que dá à igreja de Jesus Cristo o avivamento, o despertamento espiritual do último dia, para assim ter a fé para sermos transformados e raptados, e ser levados assim à ceia das bodas do Cordeiro. Esta etapa da palavra sendo revelada, o sétimo selo sendo revelado à igreja de Jesus Cristo, é a etapa mais importante, porque desta etapa dependem as demais fases do sétimo selo. Agora, para a igreja de Jesus Cristo, a terceira etapa vem abrindo a Escritura, abrindo a palavra, abrindo o mistério do Senhor de sua segunda vinda, e nos dando a fé para sermos transformados e raptados. E depois disso, o que acontecerá neste planeta Terra, depois que estas coisas sejam reveladas à igreja de Jesus Cristo? Vejamos o que estará acontecendo para quando vier esse aperto. Vejamos na página 119, onde nos fala dessa etapa. Estávamos lendo onde dizia: já estamos na era e não se pode ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto. Temos que esperar aqui um minuto até que isto aconteça aqui,
para alcançá-lo. Agora, onde acontecerá? Aqui, na era da pedra angular. E então vem o tempo, e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Onde tu estás oprimido. Então veja o que estou preparando para te dizer nesses momentos. Olhe, a terceira etapa então será absoluta e totalmente para os perdidos. Porém, será para a igreja e para a noiva. Agora, aqui temos 3 grupos. Será para os perdidos, os quais já não podem ser salvos, porque tiveram tempo para se arrepender de seus pecados, lavar seus pecados no sangue de Cristo, tendo recebido a Cristo como seu Salvador, e receber seu Espírito Santo. Mas nunca fizeram caso à pregação do Evangelho para receber salvação. E para esse tempo a porta estará fechada. E quando a porta for fechada, então será o choro e o ranger de dentes. Agora, quando se fechará a porta? Essa porta, conforme a Escritura, será fechada. Quero ver momento aqui. Quero ver um momento aqui. Algo muito importante com relação a essa porta. Algo muito importante com relação a essa porta que será fechada. Se encontra, vamos a ver. Se encontra, vejamos, em São Lucas. São Lucas nos habla e Marcos. São Lucas nos fala e São Marcos também nos fala dessa porta e nos diz que a porta será fechada. Porém, temos que ver como será fechada essa porta, conforme a palavra de Deus. Se essa porta tiene que ser cerrada, porque se essa porta tem que ser fechada, alguém estará fechando essa porta. Em São Mateus capítulo 25, nos mostra essa porta sendo fechada. Vamos a ver São Marcos. Vejamos. São Mateus, capítulo 25, do versículo 10 ao 13, diz: E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, as virgens fátuas, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui podemos ver que na vinda do Filho do Homem, as virgens prudentes, que são os escolhidos de Deus, entrarão com ele às bodas, ou seja, a união de Cristo e sua igreja. E se fechará a porta quando houverem entrado todos os escolhidos de Deus, quando houverem entrado as virgens prudentes. E então se fechará essa porta. E ninguém mais poderá entrar para receber salvação. E depois a terceira etapa terá uma manifestação para os perdidos. Porém, a porta já estará fechada. E também haverá uma manifestação para a igreja,
Ou seja, insensatas, as virgens pero ya la puerta insensatas, estará cerrada, porém a porta já estará fechada las personas para as pessoas serem transformadas e porque raptadas. ya las virgens prudentes Porque as virgens prudentes já terão entrado Cristo com en Cristo su venida han em sua entrado, vinda. y la puerta Terão entrado e a porta haverá se ya nadie fechado. más E já podrá. ninguém mais poderá entrar. Y entonces será el lloro E então y será el o crujir choro de dientes e o ranger de para las dentes vírgenes fatuas para as y virgens para todas las fátuas personas que e para viven todas en as este pessoas planeta que Tierra. vivem neste planeta Terra. En el mensaje donde Cristo habla de la puerta Na mensagem onde Cristo fala da porta estreita, vamos a ver lo que nos dice vamos ver aí o que nos acerca de la diz puerta estrecha. sobre a porta estreita. Lucas 13, Lucas 13, 25, vamos a ver 25, lo vejamos que nos dice aquí. o que nos diz aqui. Aquí está lo de la puerta estrecha. Lucas Aqui está sobre a porta estreita. São Lucas 13, do versículo 22 em diante diz: E percorria Jesus as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe disse: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família houver se levantado e fechado a porta, e estando fora comeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá. Ele respondendo vos dirá: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Diante de ti comimos e bebimos, e em nossas praças ensinaste. Porém ele vos dirá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós excluídos. Agora aqui podemos ver que a porta será fechada. A porta que é Cristo, a porta de misericórdia será fechada. E já não haverá mais oportunidade para a salvação. E Cristo já estará como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. E estará manifestado aí, nessa fase, onde já não haverá salvação para nenhuma pessoa. Já aí estará manifestado em toda a sua plenitude através de seu anjo mensageiro. E já desse momento em diante aparecerão os grandes milagres e maravilhas, que é a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora falando produzirá. E por meio dessa palavra falada, se efetuarão essas grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para serem cumpridos no cumprimento da visão da tenda, onde estarão se produzindo grandes milagres e maravilhas. Aí estarão os ministérios de Moisés e Elias manifestados, e o ministério de Jesus, porque serão estes os ministérios que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado através de carne humana em seu anjo mensageiro, estará produzindo. Será Cristo quem estará manifestado, realizando todas essas coisas, por meio de seu anjo mensageiro, o qual será adotado. E então não haverá limitações quanto às coisas que Jesus Cristo poderá realizar, através de seu anjo mensageiro. E para esse tempo também virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. E todos seremos adotados. Todos seremos transformados e teremos o corpo novo, o corpo eterno. E estaremos vivendo plenamente na manifestação dos filhos e filhas de Deus,
em corpos eternos. Porque então já teremos para esse tempo a adoção, que é a redenção do corpo. Teremos a adoção de cada filho e filha de Deus em um corpo eterno, como Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Portanto, temos que lutar em nosso tempo neste corpo mortal até chegar à adoção dos filhos e filhas de Deus, até chegar à transformação de nossos corpos para nós que estamos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. E para esse tempo estará sendo realizado o enfrentamento entre o anticristo e Cristo. O anticristo, vejam vocês, será a manifestação em carne humana do diabo, no homem do pecado, no anticristo, no falso profeta. E por outro lado, Cristo estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E o anticristo se levantará contra a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro. E isso será o anticristo, a besta com os 10 reis, levantando-se contra Cristo e tratando de destruir a Cristo em sua manifestação através de seu anjo mensageiro. Mas Cristo os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo estará manifestado para esse tempo e estará adotando a todos os seus filhos. E com Ele, vejam vocês, estarão todos os escolhidos de Deus. Quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós sejamos transformados, estará o poderoso exército de Jesus Cristo, o exército celestial, em corpos eternos. E por isso é que diz, em Apocalipse 17, do versículo 14 em diante, do versículo 13 em diante diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, ou seja, os 10 reis. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem são os que estão com o Cordeiro, com Cristo em sua vida no último dia? Os eleitos de Deus, os primogênitos de Deus, que no último dia serão ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E então, já seremos imortais na parte física também. Seremos imortais com relação ao nosso corpo físico também, porque será um corpo físico eterno e glorificado, para vivermos nele por toda a eternidade. Agora, podemos ver este mistério que para o tempo final estará sendo manifestado no aperto que virá aos escolhidos de Deus. E aí o poder de Deus em toda a sua plenitude, o poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado, realizando as grandes maravilhas e sinais a nível mundial, que estão prometidos para serem efetuados no último dia, por Cristo, na terceira etapa. E vejam vocês quão simples será tudo para esse tempo. Por isso diz, quando vier o aperto, vocês não tenham temor, não tenham medo, porque, vejam vocês, está aqui na página 119 do livro de Citações, verso 1054 diz: quando esta perseguição vier, não te assustes, há uma luz que diz que levará a seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela nunca o fará. Ele disse que ela não, ela será levantada, ou seja, raptada. Agora podemos ver que quando vier o aperto, será o tempo para nós sermos raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E para esse tempo vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Assim que o que vem é uma bênção, mesmo que venha uma perseguição, um aperto contra os escolhidos de Deus.
nessa manifestação da terceira etapa, onde Cristo estará manifestando grandes maravilhas e milagres, encontramos que as virgens fátuas verão aí e desejarão ter a oportunidade. Vejam, na parábola diz que bateram à porta e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Queriam entrar às bodas com Cristo, à união com Cristo, porém a porta já estava fechada. E agora as virgens fátuas serão ensinadas para passar pela grande tribulação, através da mensagem de Cristo, nessa terceira fase ou etapa. Encontramos que lhes dará a conhecer certas coisas, para que possam passar pela grande tribulação, dando suas vidas por Cristo. E assim não negar a Cristo, mesmo sob essa perseguição tão terrível que virá sobre os que ficarão aqui na terra, para passar pela grande tribulação. As virgens fátuas serão perseguidas e serão mortas. Morrerão como mártires durante a grande tribulação. Porém, ressuscitarão depois do reino milenial, para viverem por toda a eternidade. Agora, a terceira etapa também será para o mundo, ou seja, para os perdidos que já não podem ser salvos, porque já terá se fechado a porta de salvação, que é Cristo. Terá terminado a misericórdia lá no céu, no trono de Deus que está no céu, porque Cristo já não estará no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão. Já terá saído e já não haverá sangue lá no lugar de intercessão. Não haverá sangue. Não estará o sangue da expiação na cadeira de misericórdia. Portanto, se converterá num assento, numa cadeira de juízo para a raça humana, o trono de Deus no céu. E daí será comunicado todo o juízo divino à raça humana, através do mensageiro de Jesus Cristo, através do instrumento que Cristo terá aqui na terra, chamado o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Porque Cristo estará manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro. Porque esse será o lugar onde Cristo estará manifestado, para dar a conhecer estas coisas à raça humana. Por meio dessa manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, a raça humana há de saber estes juízos divinos que eu te vi para a terra, para os seres humanos, durante a grande tribulação. Assim como através do rádio e da televisão, quando há mau tempo, podemos saber as condições do tempo, e podemos saber a tormenta que vem, e por onde vem essa tormenta, e a quantas milhas ou quilômetros vem essa tormenta. Assim também, através do televisor de Deus, que será o anjo de Jesus Cristo, os seres humanos poderão saber das tempestades, ou as tempestades que virão durante a grande tribulação. E assim terão a oportunidade de saber esses juízos divinos que hão de vir sobre a terra, porque serão comunicados à raça humana, através dos ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias manifestados na terra. Agora vejam vocês, estes ministérios são os que estarão no anjo de Jesus Cristo manifestados pelo Espírito Santo. E também será o ministério de Jesus sendo manifestado. E o povo hebreu verá essa manifestação poderosa da terceira etapa, essa manifestação poderosa de Cristo, o qual neste último dia estará vindo em carne humana. Será a vinda do verbo, da palavra encarnada em um homem, e por meio desse homem estará nos abrindo todos estes mistérios. E depois, por meio desse homem, Cristo estará realizando grandes maravilhas, sinais e prodígios a nível mundial.
Mas primeiro vem a palavra sendo falada. E depois esses sinais e maravilhas serão uma confirmação ou reconfirmação da parte de Deus para esse anjo mensageiro. Deus estará confirmando ou vindicando-o como seu mensageiro prometido para o último dia, a nível mundial. Ou seja, ante o mundo e ante a igreja, as virgens fapas, Cristo estará confirmando, ou seja, vindicando quem é seu anjo mensageiro prometido para o último dia. Mas já para esse tempo, não haverá oportunidade de salvação, porque a porta já estará fechada, a porta da misericórdia, que é Cristo como Cordeiro de Deus. Essa etapa já estará terminada e já terá saído do trono de intercessão no céu. E já o que aguarda a esta humanidade, ao planeta Terra completo, será o juízo divino. Porém, antes, os escolhidos de Deus terão alcançado a misericórdia de Deus e terão recebido a transformação de seus corpos, e os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. Agora podemos ver o mistério que estará sendo aberto durante o tempo do aperto. E podemos ver também a vitória definitiva do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo sobre Satanás. Vejam como Cristo vencerá ao inimigo de Deus, ao diabo, no capítulo 12 de Apocalipse e também no capítulo 19. Temos aí essa batalha. E temos também o resultado dessa batalha, que será a vitória de Cristo contra o anticristo. É a vitória de Cristo contra o diabo no último dia. Diz Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 em diante, verso 19 em diante: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou. Vamos ver. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com uma espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora podemos ver que o anticristo, o falso profeta e a besta serão lançados dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. O reino do anticristo e o lugar desde onde estará o anticristo governando será destruído com fogo. Vejam, aqui diz que serão lançados dentro de um lago de fogo. E agora aqui em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 16 em diante diz: e os 10 chifres que viste na besta, estes aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Isto é, fogo atômico, que será derramado sobre a besta. E o lugar onde estará a besta governando será derramado sobre o trono da besta. Será derramado o fogo atômico com essas bombas atômicas que explodirão contra a besta e seu trono no último dia. Agora podemos ver que disto mesmo falou Deus através do profeta Daniel em suas profecias, que falam acerca da besta, a qual será queimada com fogo. Isto é, fogo atômico que será derramado sobre a besta e seu trono.
será derramado sobre o lugar onde estará o anticristo sentado, reinando. Agora podemos ver este mistério e podemos ver que Deus porá no coração desses 10 reis queimarem a besta, a grande prostituta, queimá-la com fogo atômico. Estes 10 reis têm o poder atômico armazenado em bombas atômicas. São nações muito avançadas, com as quais o anticristo, a besta, governará durante os 3 anos e meio da grande tribulação. A besta terá seus planos, e esses 10 reis também terão seus planos. Deus porá no coração deles darem o reino à besta, e depois queimarem a besta com fogo, queimar a grande prostituta com fogo, e assim fazê-la desaparecer. O reino do anticristo, o reino do diabo, no último dia estará nos pés de ferro e de barro de oleiro, onde o diabo se encarnará e estará encarnado em um homem, no falso profeta, no anticristo, e através desse homem estará governando o reino dos gentios no último dia, no tempo final. Porém, o reino dos gentios, que estará sob o anticristo, tem que ser tirado para dar lugar ao reino de Deus, que estará sendo estabelecido na terra. E o Messias estará tomando o trono de Davi e reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. É por isso que haverá um enfrentamento entre o anticristo e Cristo. Porém, Cristo vencerá. Agora, não podem ser dados detalhes demasiados sobre isto que há de acontecer, porque interromperia todo o programa divino. Já tivemos nesta ocasião um quadro claro de todo este programa. Porém, já até onde tivemos este quadro apresentado nesta ocasião, temos o suficiente para saber de que lado nós estamos. De que lado nós estamos? Da parte do Cordeiro de Deus, que no último dia se converte no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para se sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos e por toda a eternidade. Porque com ele vêm os eleitos e os fiéis no último dia. E com ele os que estamos vivos estaremos sendo transformados e estaremos com ele com corpos eternos. E iremos com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que a vitória já está assinalada em favor de Cristo e sua igreja. O Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os que estão com ele são eleitos e fiéis. São os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora haverá uma manifestação poderosa de Deus. E aí a grande vitória no amor divino será obtida por Cristo e sua igreja, para a bênção de cada um de nós, e para a bênção também das virgens insensatas ou fátuas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, e também para a bênção do povo hebreu. A vitória definitiva do sétimo selo, ou seja, a vitória definitiva da segunda vinda de Cristo. E aí vejam vocês, nós obtendremos a imortalidade.
nós obteremos a imortalidade na parte física também, porque teremos um novo corpo, imortal, incorruptível e eterno. Tudo isso será obtido no último dia, na grande vitória do amor divino, na vitória definitiva do sétimo selo, na vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos no que falamos até o momento que não temos que ter medo, mas ser valentes e estar comendo o alimento espiritual e estar bem preparados para quando chegar esse momento do aperto, o qual virá, é inevitável, porém já estaremos bem preparados para obter a vitória com Cristo nesse momento. Estamos na etapa onde Ele está chamando e juntando a todos os seus escolhidos com a revelação do sétimo selo, com a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada a todos os filhos e filhas de Deus, com a revelação do sétimo selo, sendo pregada essa revelação sob a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. São chamados e juntados todos os escolhidos de Deus nesse tempo final. Isso é uma fase da terceira etapa. Isso é uma fase da palavra criadora sendo falada neste tempo final. Isto é uma etapa da palavra encarnada em um homem no último dia. Isto é uma etapa da palavra vindo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, e revelando assim o mistério do sétimo selo. E esta é a parte mais importante dessa terceira fase ou etapa. E depois as outras serão um resultado desta parte da terceira etapa. Porque com esta parte da terceira etapa virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Assim como com esta parte da terceira etapa vem o chamado da grande voz de trombeta a todos os filhos e filhas de Deus. E o recolhimento assim de todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Por isso é tão importante esta fase da terceira etapa, sendo aberta a palavra de Deus pela palavra falada criadora, sendo dada aos filhos e filhas de Deus, através de escutar essa palavra criadora sendo falada e abrindo-nos as Escrituras, obtemos a revelação do sétimo selo. Obtemos a revelação do mistério de sua segunda vinda com seus anjos. E através dessa palavra falada, nos dando a conhecer todas estas coisas, obtemos a fé, a revelação para ser transformados e raptados. E obteremos também a transformação de nossos corpos, através dessa manifestação da terceira etapa, com e pela palavra criadora de Deus, a espada de dois fios. Agora podemos ver que todas as coisas correspondentes ao último dia giram em torno da terceira etapa, giram em torno da vinda da palavra encarnada em um homem no último dia. Em torno da palavra vindo em carne humana no último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira a mensagem do Evangelho do Reino, gira a obra de Cristo para o último dia, gira o chamado dos escolhidos de Deus, gira também o labor que Cristo fará com as virgens fátuas, e gira o labor que Cristo fará com os perdidos, que já não poderão ser salvos, porém que haverá uma manifestação da terceira etapa para lhes dar testemunho, também a eles, a nível mundial. O mundo, ou seja, os perdidos, receberão um ministério de testemunho,
já não para a salvação, mas um ministério de testemunho, dando testemunho do poder de Deus em toda a sua plenitude. Porém, a porta já estará fechada. Ninguém mais já poderá entrar para formar parte do corpo místico de Cristo e ser transformado no último dia, e ser raptado e levado à ceia das bodas do Cordeiro. Já para esse tempo do poder de Deus sendo manifestado em toda a sua plenitude, já haverá entrado todo o escolhido de Deus ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Portanto, os que esperem ver essa manifestação de Deus da terceira etapa, com grandes maravilhas e milagres, para então crerem, descobrirão que a porta já estará fechada para esse tempo. Algumas pessoas dirão: quando eu vir estas promessas de grandes maravilhas e milagres sendo realizados pela palavra criadora sendo falada, então crerei. Podem dizer alguns, porém a notícia para eles será que já será tarde demais. O tempo para crer é agora, para os filhos e filhas de Deus, entre os gentios. Para os gentios, o tempo de crer é este tempo. Crer por meio da palavra criadora, abrindo-nos as Escrituras, abrindo-nos o mistério do sétimo selo. Este é o tempo para crer, o mistério do sétimo selo sendo aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, não precisam ver milagres e maravilhas para crer, senão que o que precisam é ver a palavra criadora, falando o mistério do sétimo selo, abrindo o mistério do sétimo selo, e abrindo-nos com esse mistério, abrindo-nos o entendimento, abrindo-nos a nossa alma e abrindo-nos a nossa mente, para podermos compreender todas estas coisas que estão prometidas, que devem acontecer neste último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo disse numa ocasião: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Para este tempo ele teria 89 anos de idade. E normalmente uma pessoa morre de velhice já dos 60 anos em diante. Se a pessoa morre, já é contado como morte natural. Mesmo que morra porque teve um derrame cerebral ou teve uma parada cardíaca, tudo isso conta como morte natural, porque já dessa idade em diante é normal que uma pessoa morra de idade ou pela idade, porque já daí em diante diferentes partes do corpo já normalmente foram afetadas e podem produzir qualquer problema que termine com a vida da pessoa aqui. Sempre que uma pessoa morre, vejam vocês, se tem 100 anos, qualquer pessoa diz: morreu porque estava bem velhinha. Mas se examinarmos bem, pois morreu porque o coração parou devido a uma parada, ou porque teve um derrame cerebral, ou porque os seus pulmões tiveram problemas. E aí chegou ou entrou água ou líquido nos pulmões e não pôde continuar respirando e morreu. Vejam, a qualquer idade, 70, 80, 90 anos, 100 anos ou mais anos, quando a pessoa morre, sem que seja por um acidente ou porque lhe tenham tirado a vida, você encontrará que alguma parte do corpo teve problemas e deixou de funcionar. E então,
a pessoa morre ou morreu. Ao deixar de funcionar, pois a pessoa automaticamente tem que morrer. E agora nosso irmão Branham disse: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Morreu aos 56 anos de idade, porém não de velhice, mas por um acidente. Agora, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, ele disse: e mesmo que eu não esteja aqui, esta mensagem o introduzirá ao mundo. João Batista também, vejam vocês, sendo o precursor da primeira vinda de Cristo, estava na terra quando o Messias já tinha nascido em Belém da Judéia. Ou seja, quando o véu de carne, onde se cumpriria a vinda do Messias, quando esse véu de carne apareceu na terra, João Batista, todavia, estava sobre a terra. E ainda quando Jesus começou o ministério, João Batista estava sobre a terra. E João disse: e eu não o conhecia. E João Batista nunca teria conhecido ao Messias se não fosse porque Deus dissesse que veria um sinal sobre ele. Disse-lhe: sobre aquele que tu vires, ao Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele. Esse é ele. Ou seja, esse é o Messias ao qual tu estás preparando o caminho. E quando viu esse sinal, vejam, já tinha o véu de carne, onde estava se cumprindo a vinda do Messias. Já tinha por volta de 30 anos de idade. Portanto, esteve quase 30 anos aqui na terra. E nem João Batista soube que esse era o Messias, mesmo que fosse parente na parte física de João Batista. Porque Maria e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes. E a mãe de João Batista sim sabia que o menino que nasceria da Virgem Maria seria o Messias. E Maria também sabia que esse menino que nasceria do seu ventre era o Messias. Mas João Batista diz: eu não sabia, eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E João disse: eu o vi e dei testemunho dele. Deu testemunho do que veria depois dele. E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias. E viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Viu o véu de carne. Quando ele escutou os 7 trovões emitindo suas vozes, pois escutou os 7 trovões emitindo suas vozes através do instrumento que Deus teria na terra para o cumprimento de sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem. Porém, esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, senão apenas o véu de carne, no qual Cristo estará manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ao precursor da segunda vinda de Cristo foi proibido dar a conhecer esse mistério. Lhe foi proibido dar a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério do que ele viu lá no quartinho pequeno, na visão da tenda. Ainda ali, ele estava buscando por um nome que ele viu. Depois que saiu da visão, ele esteve buscando por um nome que ele viu ali ou escutou. Agora, vamos deixar isso quietinho, porque isto tem a ver com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Já que tocamos algo aí, na página 26 e na página 40,
do livro de Citações, diz assim: Página 26 diz, página 26 diz, verso 2:16, no versículo ou parágrafo 216, vamos a ler uma partecita solamente. vamos ler apenas uma partezinha. Isso ha sido prometido que Isso foi prometido que viria em existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à tenda. Bom, agora, o que eu mais sei, ali não havia nada. Não mais que no mesmo instante como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e só começou discernimento ou discernindo os Espíritos. Ou seja, nosso irmão Branham tratou de que se cumprisse esta terceira etapa com os grandes sinais e maravilhas que ele viu na visão da tenda. Mas quando tratou, não funcionou, e somente continuou o discernimento, dizendo para as pessoas de seus problemas. E parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa tenda chegue acima, sob o mesmo ministério que tenho tido. Porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu continuarei adiante até talvez que a tenda comece, ou seja o que for que ele escolheu para principiar a declarar seu nome numa nova maneira. Porém, quando fizer isso, será só tão perfeito como os outros. Agora aqui, vejam vocês, para essa etapa, onde haverá grandes sinais e maravilhas, vejam, para esse tempo, é que a nível mundial, será o tempo para declarar seu nome, numa maneira nova a nível mundial. Diz, ou que ele tem escolhido para principiar a declarar seu nome em uma nova maneira. Mas quando fizer isso, será só tão perfeito como os outros, ou seja, como as outras etapas. E na página 40, vamos ver aqui um pouquinho. Parágrafo 321 diz, falando da visão da tenda, diz, e olhei, e esse aqui ia, essa real, suave luz, movendo-se de mim, e se foi ao pequeno edifício. E logo tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. E este anjo, todavia, falando detrás de mim, o qual é um homem grande, de pele escura, ou seja, pele de cor de canela, cor latina, essa cor que tem os latinos, como os mexicanos e demais latino-americanos, e tinha o cabelo escuro e chegava até os ombros. Recordem que esse é um homem de outra dimensão, da 6ª dimensão, o qual é um homem, um mensageiro, um anjo enviado a nosso irmão Branham nesse tempo. E ele é
o que estará também no cumprimento da visão da tenda, realizando todas essas coisas que foram prometidas para este tempo final. E ele disse, eu te encontrarei ali. Então eu disse, eu não entendo por que ali. Ele disse, olha, e esta mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, ao outro lado. E a mulher lhe perguntou, ou seja, a mulher que fazia as entrevistas, que anotava o nome antes de entrar. Logo havia uma mulher ao começo, na porta, para a entrada ao quartinho. Um pouquinho antes, onde estava a lona de tenda estendida ou esticada, e depois disso estava o quartinho pequeno, ou seja, como um escritório. E logo, à saída do quartinho desse escritório, estava outra mulher com um gravador, fazendo a entrevista ou entrevistando aos que já saíam curados. E lhes perguntava o que tinha acontecido lá, e eles não tinham explicação do que tinha acontecido. E diziam, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. E ela diz. E a mulher lhe perguntou, que passou? E a mulher perguntou, o que se passou? Ela disse, eu não sei, apenas aconteceu. Eu estive na cama por anos. E logo saiu o homem carregando suas muletas. E lhe perguntaram, o que aconteceu? Disse que não sabia. E vinha testificar na plataforma. E eu disse, eu não entendo isso lá dentro. E observe, ele sempre é escritural. Ele disse, não disse o Senhor, quando orares, não sejas como os hipócritas, que gostam de fazer espetáculo público. Disse, entra na tua câmara, e quando o fizeres, feche a porta. Então ore a teu Pai que vê em secreto. E o que te vê em secreto te recompensará em público. E ele disse, tu recordas esse nome que buscavas essa vez, que sonhaste sobre isso? Aí estava buscando ele, quando sonhou sobre a visão da tenda, depois estava buscando o nome. E agora o anjo recorda desse nome. Diz, lembra-se do nome que buscavas quando sonhaste isso? Mas porquanto nosso irmão Branham estava sob juramento pelo anjo, o qual lhe disse, não dirás nada a ninguém acerca dessa terceira etapa, não dirás nada a ninguém disto que viste no quartinho pequeno. Tu recordas esse nome que buscavas essa vez que sonhaste isso? E eu disse, sim. E eu disse, sim. Ele disse, eu te encontrarei ali, essa vez. E não será um espetáculo público. Agora aqui podemos ver o que será. Agora aqui podemos ver o que será essa manifestação da terceira etapa, realizando maravilhas, milagres e sinais a nível mundial. Porém, não será um espetáculo público. Como é feito, e foi feito por nosso irmão Branham nas atividades que ele realizou. E como é feito pelos grandes evangelistas em diferentes nações, será algo completamente privado da parte de Deus, mas que produzirá os resultados que estão profetizados
para esse tempo. Y mientras llega ese tiempo, E enquanto chega esse tempo, os escolhidos de Deus aproveitam o tempo para serem alimentados com a palavra de Deus. E Cristo, por meio de sua manifestação em seu anjo mensageiro, aproveita o tempo, abrindo-nos as Escrituras. E por sua palavra criadora sendo falada, nos revela o mistério do sétimo selo. Isso vem pela palavra criadora sendo falada, neste tempo final. E todos estes mistérios correspondentes ao último dia, que não foram revelados sob o ministério do quarto Elias, são revelados sob o ministério de Cristo, através de seu anjo mensageiro, neste tempo final. Todos esses mistérios que estão sob o sétimo selo. E agora podemos ver que todas estas coisas que correspondem ao último dia estão sob o sétimo selo. E ninguém poderá compreender estas coisas a não ser aqueles que estarão recebendo a Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Vimos como será a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Vimos como será a manifestação da terceira etapa, produzindo grandes milagres e maravilhas. Vimos como será a manifestação da terceira etapa, produzindo o chamado para o povo hebreu. Vimos o que é a terceira etapa, produzindo o chamado dos escolhidos dentre os gentios. Vimos o que é a terceira etapa, produzindo a revelação, dando-nos a revelação do sétimo selo. Vimos o que é a terceira etapa, neste tempo no qual vivemos, sem sinais, sem milagres, mas também vimos o que é a terceira etapa, com milagres, maravilhas e sinais para mais adiante. E será uma vindicação ou confirmação de que essa terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, através da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia, em sua vinda. E através de seu anjo mensageiro, estará cumprindo as coisas que ele disse que faria, nesse tempo final, para a bênção de cada um de vocês, e também para mim, para que em breve vocês sejam transformados, e eu também, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. Vimos parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Digo parte porque tem coisas que não podem ser faladas todavia, porém que as veremos sendo manifestadas. É preciso deixá-las quietinhas para que assim não seja interrompido o programa que tem a ver com a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. E o último inimigo que será vencido será a morte. E já daí em diante não haverá morte para os escolhidos de Deus. É por isso que Cristo também vencerá ao anticristo, ao homem de pecado, à besta. Porque esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Cristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E a besta é o anticristo, o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 7 ao 8, o qual tem por nome morte, e o inferno o seguia. Agora vejam, Cristo vencerá a morte, mesmo estando manifestado em carne humana no anticristo, no falso profeta, na besta, porque Cristo, a vida, virá também manifestado em carne humana no último dia. Será a vinda da palavra encarnada em um homem, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19.
e obterá a vitória contra o inimigo de Deus, o diabo, no último dia. Contra a morte, obterá a vitória para cada um de vocês e para mim também. Para obtermos a imortalidade do corpo físico também. Porque obteremos essa transformação e então já será um corpo imortal, incorruptível e eterno. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. E neste tempo final, o sétimo selo, que é a vinda de Cristo, estará no meio de sua igreja. E quem são, ou quem seriam os que veriam a vinda do sétimo selo, a vinda de Cristo no último dia no meio de sua igreja? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular, escutando sua voz, com uma grande voz de trombeta, como essa voz dos 7 trovões, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, e nos revelando o mistério do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre vocês e sobre mim também, e que em breve todos sejamos transformados e raptados neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.